Olá, sétimo ano, estamos na nossa oitava semana, capítulo 5, página 119, Brasil, herança cultural. Página 120, um mulato chamado Brasil. Por que o título Um mulato chamado Brasil? Tá? Porque no Brasil, os mulatos são comuns, tá? Eles são comuns aqui no território brasileiro, desde os tempos coloniais, tá? Em decorrência da interação do homem português e da mulher africana, tá? Então a maioria, né? Por isso que fala um mulato chamado Brasil, porque a maioria do povo, tá? Tem a miscigenação do homem português, o branco, com a mulher africana, tá? Então eu gostaria que vocês marcassem todo esse parágrafo da página 120 que fala quem é a nação brasileira. É importante a gente saber que Estado-nação é uma área histórica que pode ser identificada como possuidora de uma política legitimada, tá, gente? Que pelos próprios meios constitui um governo soberano, tá? Enquanto o Estado é uma entidade política, a nação é uma entidade étnica e cultural, tá? Então é importante a gente saber que o Estado é uma nação, tá? É uma área histórica que pode ser identificada como possuidora de uma política legitimada, tá? Pelos seus próprios meios. Enquanto o Estado é uma entidade política, tá? Uma nação é uma entidade étnica e cultural, tá? Essa entidade étnica e cultural, que é a nação, ela pode ser o quê? Linguística, como vocês estão vendo aí, tá? Na página 120. Na página 121, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo, quando fala do Brasil no Estado-nação. Eu já falei que Estado-nação é uma área histórica que pode ser identificada como possuidora de uma política legitimada pelos próprios meios, né? Que constitui um governo que soberano, tá? Ok? Vamos marcar também, marcaram? Quando fala do povo brasileiro, vamos marcar também grupos formadores da população brasileira, né? O que é etnia? Etnia é uma categoria de pessoas que se identificam mutuamente, geralmente com base numa ancestralidade, tá? Comum ou semelhanças linguísticas, históricas, tá? Da sociedade cultural, nação em comum, tá? Isso é etnia. E aqui no nosso território brasileiro, nós tivemos 3 grupos étnicos, tá? Então, vamos marcar o primeiro e o segundo. Que grupos étnicos é esse? É o indígena, o branco e o negro. Esses foram os grupos étnicos que deram origem ao povo brasileiro, tá? E essa mistura de raça nós chamamos de quê? De miscigenação. Então, o que é miscigenação? É a mistura de raças, tá? Então, os 3 grupos étnicos que deram origem, tá, à população, à formação da população brasileira foram os indígenas, o branco e o negro africano. Então, esses 3 grupos étnicos deram origem ao quê? A miscigenação. O que é miscigenação? É a mistura de raças. Então, a gente pode ver como está aqui. Mulato, eu falei que é mulato. Mulatos são comuns no Brasil desde os tempos o quê? Coloniais, em decorrência da interação do homem português e a mulher africana, lembra? Então, quem é o homem português? É o branco. E o negro quem é? A mulher africana. Então, o branco com o negro deu mulato. Caboclo ou mameluco é o branco, é o homem português,
com índio, tá? E o cafuzo é o índio com o negro. Então, o que é miscigenação? É a mistura de raças, tá? Que raças são essas? O índio, o europeu, o branco europeu e o negro africano, tá? Que deu origem a essas 3 fases, que é o mulato, que é o branco com negro, mulato, branco com negro, o caboclo ou mameluco, que é o branco com índio, e o cafuzo, tá? Que é o índio com o negro, tá? Então, esses 3 grupos étnicos deu origem, tá? A essa formação do nosso quê? População brasileira. Nesse gráfico aqui, tá mostrando a formação da população brasileira. Tá mostrando o índio, tá mostrando o branco, o negro e o amarelo. Quem é o amarelo? Amarelo são descendentes o quê? Japoneses, que vieram, tá? Após a abolição da escravatura, tá? Então, vamos lá. Aqui tá mostrando a miscigenação, tá? Aqui tá falando do cafuzo, né? Do caboclo, do mulato, tá? Tá mostrando a mistura de raças, tá? Vamos para o indígena. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo, que é sabido, né? Que quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, o povo indígena já estava no território brasileiro, né? A gente já sabe disso, né? E aí, com o tempo, os brancos foram pegando todo o território e hoje, aproximadamente, só 6 milhões de indígenas, tá, vivem no território brasileiro. Aos poucos, quem? O branco foi tomando as terras de quem? Dos indígenas. Vamos marcar também, embaixo da foto, o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo, quando fala que os portugueses se maravilharam com o nativo. Claro, eles ficavam maravilhosos porque os índios, naquela época, né, os nativos, eles, né, andavam nus, né, eles não usavam indumentária, não usavam roupas, né, eles achavam aquilo interessante, eles usavam muito adornos, se pintavam. E para os índios, o hábito e para os portugueses, o hábito indígena era estranho, né? Era diferente. Eles se alimentavam de raízes, de caça, pesca, né? Então, para o branco, né, o europeu, essa característica do índio era realmente diferente do que eles estavam acostumados a viver. Eles comiam de garfo e faca, né, no prato. O índio não comia, o índio comia numa cuia de barro, com a mão. O índio se pintava, o índio não vestia roupa, ele usava adornos, né? Então, todos os hábitos que eles mantinham eram diferentes para os colonizadores portugueses. Vamos marcar o último parágrafo quando fala da FUNAI, né? Quem é a FUNAI? Fundação Nacional do Índio. Hoje, aproximadamente 90 mil nativos vivem distribuídos. Vamos para a página 123 e marcar todo o primeiro parágrafo quando fala, né, no total de hectares. Agora, olhando para o mapa, gente, é importante a gente ver que, olha só, o homem branco, ele foi tomando todo o território indígena, todo, tá vendo, ó? Então, poucas tribos, como vocês estão vendo aqui no mapa, tá? Existem poucas tribos no nosso território brasileiro em comparação a 1500, quando os portugueses chegaram. Então, a gente tem aqui o Tupi, o G, Caribe, Aruaque, Tucano, Pano, Bororô, Yanomami, Ticuna, tá? Olha só o que resumiu, tá? Do nosso território brasileiro,
o povo indígena. Bom, na página ainda 123, vamos marcar o último parágrafo, que quando fala que entre os grupos culturais, os brancos que compunham a população, tá, predominante, tá? Então, primeiro vieram os portugueses, depois os italianos, os espanhóis, depois os germânicos, que são os holandeses e alemães, os eslavos, que eram poloneses e russos, os asiáticos do Oriente Médio, os turcos, os árabes, os judeus, os libaneses, que vieram da Líbia, os judeus que vieram, né, da Israel, tá? Os árabes que vieram, né, do norte da África ou do Oriente Médio. Vamos marcar também na página 124 o primeiro parágrafo que fala que os primeiros a chegarem foram os portugueses, né? Então, a família real foi os primeiros a chegar no século XIX, tá? Isso é importante a gente saber. Apenas esse grupo humano, né, que é o branco, haviam entrado na terra brasileira, tá? A imigração, tá? Aí, o que é imigração? Imigrantes são povos de outros países, tá? Então, a partir do século XIX, tá? Que vieram outros grupos europeus para o território brasileiro, tá? Principalmente os italianos e os alemães. Aqui está mostrando, né, a foto da Vila de São Vicente, em São Paulo, tá? Quando os europeus chegaram. E agora os africanos. É importante a gente saber, vamos marcar todo o primeiro e o segundo parágrafo quando fala da presença do negro no Brasil, tá? Na data da primeira metade do século XVI. Foi uma migração forçada, tá? Mas vamos lá. Esses africanos, tá? É importante a gente saber, ele veio para o Brasil através do mercantilismo, tá? O que é o mercantilismo? Foi interesse o quê? Comercial. Os negros africanos, eles vinham substituir os nativos brasileiros. Lembra que a titia falou que os índios, no nosso capítulo 4, que os brancos europeus queriam escravizar os índios lutaram, muitos morreram, né, por conta da doença pega dos brancos, e outros morreram por quê? Porque eles não queriam ser escravizados, lembram? Então, muitos africanos vieram substituir os nativos brasileiros na produção da cana-de-açúcar. Esse tráfico, gente, dava lucro à coroa portuguesa, tá? Porque a coroa portuguesa recebia de cada negro africano um imposto, tá? Um imposto dos traficantes de negros no território brasileiro. Até 1850, a economia era quase exclusivamente movida pelo braço quê? Pelo braço escravo. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo embaixo da figura do africano, o segundo parágrafo, quando fala da cana-de-açúcar e do café, também tudo com a força de trabalho africano. Vamos marcar também o penúltimo parágrafo, quando fala que o Brasil recebeu 3,5 a 4 milhões de negros, sendo a maior parte apresentada por sudaneses, tá? Vindo da África Ocidental, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Nigéria, os bantus da Angola, né? Da costa e do Congo, Moçambique, tá? E os islamizados que vieram do guiné-sudaneses. Todos esses negros aqui vieram do continente o quê? Africano. Como mostra aqui na página 125, a maioria, tá vendo? Costa do Marfim, tudo vieram, Costa do Marfim, tudo, vieram da onde? Os bantus, os sudaneses, tudo vieram para o litoral. Naquela época tinha o Tratado de Tordesilhas, lembram disso, né? Tinha o Tratado de Tordesilhas. Então,
todos eles vieram para ser força motriz, tá? Na produção canavieira e mais tarde o quê? Na produção do café. Também é importante saber, gente, da nossa desigualdade. A escravidão acabou, tá? No final do século XIX, mas a desigualdade entre negro e branco ainda é bem acentuada. Então, vamos marcar esse parágrafo quando diz que quando a abolição do trabalho escravo negro foi alcançado, o afro-brasileiro foi jogado para sua própria sorte, tá? Visto que não houve preparação para que este ganhasse a tão pretendida liberdade. Então, quando os negros foram soltos, né? Houve a Lei Áurea. O que os senhores de engenhos fizeram? Não quiseram ficar com os índios, os negros. O que eles começaram? O governo brasileiro começou a incentivar a migração. Tá? O que é migração? Deslocamento de pessoas. Então, vieram muitos imigrantes de outros países. Aí, no caso, vieram os japoneses, os italianos, os alemães, os eslavos, tudo para trabalhar como força, né, braçal nas lavouras. Mas até hoje, ó, a gente vê aqui no gráfico, ó, até hoje a distribuição de renda per capita por raça. O branco, ó, é bem mais elevado que o quê? Que o negro. Olha, o pardo ainda ganha, olha só, em 2009, olha aqui. Ó, um pardo, né, por causa da miscigenação, olha aqui, né? Ainda até hoje a gente tem o quê? Até hoje a gente tem essa desigualdade entre negro e branco. Eu vi isso até com uma amiga minha, tá? A gente tem também, vamos marcar o último parágrafo, quando fala que com o passar do tempo, poucos conseguiram sair à margem da sociedade. A maioria ainda vive, né, vítima do preconceito e da discriminação de racismo. Ainda vive até hoje. Vamos marcar na página 126 a continuidade da página 125, quando fala da desigualdade racial continua no Brasil, os brancos ainda recebendo salário mais altos do que os negros. Isso acontece muito. Olha aqui o gráfico. Distribuição brasileira entre 15 e 24 anos de idade. Olha aqui, ó. Ó o branco, ó o preto, ó o pardo. Então, gente, isso, o que é discriminação racial? É o ato de apartar, separar, segregar. Vamos marcar todo esse parágrafo da discriminação racial. Hoje no Brasil, a discriminação racial, gente, ela é penal, tá? Você não pode ficar falando, seu nego safado, você é presa, tá? Não pode, tá? Isso é discriminação racial. O que é discriminação racial? É ato de apartar, separar, segregar pessoas de origens raciais diferentes. Isso é crime, tá? A diversidade étnica e questão racial do Brasil, vamos marcar o segundo parágrafo quando fala: somos majoritariamente mestiços. Somos sim. Todo mundo aqui, todo mundo tem um descendente negro, tem um descendente europeu, tem um descendente amarelo japonês, tá? Quando fala que, apesar com a categoria margeada pela cor, os brancos, negro e pardo se fundamentam no contexto social, na sua autopercepção. Então, o que é autopercepção, meus amores? A autopercepção refere-se, tá, à maneira pela qual as pessoas vêm a compreender as suas próprias atitudes, tá, e crenças também, com base no seu comportamento em determinadas situações. Isso é autopercepção, tá? Ela é efetivamente um modelo de si mesma, a partir das perspectivas de um observador externo. Então, o que é autopercepção?
ela refere-se à maneira pela qual as pessoas vêm a compreender as suas próprias atitudes e crenças, com base em seu comportamento e em determinadas situações, tá bom? Vamos marcar também o último parágrafo quando fala um panorama interessante na nossa Constituição esta está sendo, tá? Está sendo encontrada por um conjunto de pesquisas comandados, tá? Vamos aqui na página 127, tá? Pelo geneticista Sérgio Pena, tá? Também, que são o resultado que mostram os nossos ancestrais. Quem são os nossos ancestrais? Os nossos ancestrais são os nossos bisavós, tataravós, tá? Que deram origem o quê? A nós, tá? A nós enquanto ser o quê? Ser humano, tá bom? Bom, vamos marcar para casa, página 127, para casa 128, para casa 129, para casa 130, para casa 131, para casa 132. Beijo, meus amores, ficam com Deus.